Arthur, uma ótima notícia, tá bem? É claro que é importante a gente destacar, né? O Arthur, ele vive uma novela. Essa situação do Arthur é uma novela, é inegável. E é uma novela que às vezes nos faz acreditar que tá difícil, que a tendência é de saída, e às vezes nos faz acreditar que não, que o Arthur vai permanecer no Grêmio. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que desde o início da apuração de toda essa situação, eu sempre ouvi muito mais otimismo do que qualquer outra coisa. Sempre. Dos dirigentes do Grêmio e principalmente pelas pessoas que trabalham com o Arthur. Sempre ouvi mais otimismo do que pessimismo. E a ótima notícia é que o Arthur está muito confiante neste momento de que vai conseguir, nos próximos dias, a sua rescisão de contrato de forma amigável com a Juventus. Os italianos devem muita grana, ao todo quase 60 milhões de reais, convertendo para a nossa moeda, e eles vão liberar porque eles não querem pagar. Eles não querem aproveitar o jogador e não querem pagar essa quantia. Então é quase que certo que o Arthur vai se liberar no mole, digamos assim, né? Informação essa do Marco Souza. Só para eu dar o crédito aqui no vídeo, para não dizer que eu tô pegando notícias aí, colocando como se fosse minha, do Bruno Soares. Não. Eu tô usando a fonte confiável, que é o Bruno Soares, mas a grande informação é a do Marco Souza, de GZH, gaúcha, tá? Vamos continuar aqui. Agora, tem a outra parte dessa história. O Grêmio tem que acertar com ele. Tá, essa é uma parte difícil. No primeiro momento pareceu mais. No segundo momento parece mais tranquilo. O que se diz no momento é que o Arthur recebeu uma proposta boa do Grêmio. O Grêmio entende a proposta como boa. E as pessoas que trabalham com o Arthur também viram uma oferta positiva. Eles não responderam ainda, porque a ordem é primeiro se libera com a Juventus, depois acerta com o Grêmio. Ainda não há uma definição. Mas, poxa vida, nós temos uma sinalização positiva já de que não é distante o valor. Que o Arthur pode, inclusive, aceitar essa proposta do Grêmio, e se não aceitar exatamente essa proposta feita agora pelo Grêmio, a diferença não seria grande para que chegassem a um acerto. Então, gente, nesse momento, o otimismo ele é grande dentro do Grêmio e também das pessoas que trabalham com o Arthur para a permanência dele em definitivo, o Arthur ficando e assinando um contrato de 2 anos e meio. Não há uma definição, enquanto não há uma definição, nós não sabemos exatamente qual será o futuro, mas nós temos uma sinalização bem positiva que eu considero uma ótima notícia, porque eu também considero fundamental a permanência do Arthur, tenho defendido isso com unhas e dentes. 2 milhões de reais é o que se diz, tá? Que ele poderia assinar no Grêmio. Gente, não é caro. Eu lembro quando trouxeram o Soares, muita gente disse, né? O Soares ganhava na casa dos 2 milhões, um pouquinho menos. É muito caro, ok que é o Soares, mas já está em fim de carreira, o Grêmio não tem condições de pagar isso para o Soares. O Soares talvez seja o jogador mais barato da história do Grêmio, pelo custo-benefício, tudo que rendeu. E eu não tô... Só para complementar a notícia, a informação do Marco Souza dá conta que o contrato total vai até o final de 2028, até o final, dezembro de 2028, e o salário, com tudo incluso, todo o contrato em torno de 60 milhões de reais. Então o Arthur vai custar ao Grêmio 60 milhões de reais até o final de 2028. Eu fiz aqui um prognóstico de quantos meses faltam, porque eu sou eu gosto de fazer esses cálculos até para trazer informação para vocês. Faltam cerca de 30 meses até o final de 2028. E ele vai receber 60. Se a gente fizer uma matemática simples, 60 dividido por 30, 2 milhões por mês. É a informação agora do Bruno Soares. 2 milhões por mês, nós tendo o passe do Arthur, tá aprovado. Parabéns à diretoria gremista, fizeram um baita do negócio. Arthur é nosso. Estou aqui comparando o Soares com o Arthur. Eu estou trazendo o melhor dos exemplos para mostrar que bons jogadores se pagam. Caro é tu pagar 1.800 para o William, tu pagar 700 para o Caio Paulista, 2,5 para o Bright White, entre outros. Isso é caro. E isso sim é caro. Jogador que se paga nunca vai ser caro. Jogador da qualidade do Arthur vale a pena o investimento. O Arthur ganharia mais do que isso em outro clube. Então vamos avaliar bem o Arthur, vamos valorizar o Arthur. Todo mundo quer o Arthur e tem gente dentro do Grêmio não, mas tem gente dentro do Grêmio que não faz tanta questão.
E tem gente fora do Grêmio, mas que acompanha o Grêmio, que trabalha com o Grêmio, que tá achando caro, que acha que o Arthur deveria ir embora. Respeito todas as opiniões, evidentemente, mas seria um erro gigantesco o Grêmio perder o Arthur. O Grêmio negocia 3 situações, porque uma das posições o Grêmio negocia mais de um jogador. Então o Grêmio negocia 3 situações claras, o Grêmio quer um lateral direito urgentemente, o Grêmio vai contratar outro extrema, o Grêmio quer um meio-campista com uma característica de chegada um pouco maior, que faça, às vezes, pode ser um segundo volante ali, um volante que chegue na área e um meia mais articulador. O Grêmio procura funções que entende necessárias. Se vender o Vieri, vai ter que contratar zagueiro também. Por isso é que eu avanço nos 3 aqui, coloco que o Grêmio vai contratar 5 jogadores. Mas de qualquer maneira, esse é o momento desse silêncio absurdo que a gente vê nos bastidores, mas eu garanto para vocês, as vendas a qualquer momento e a partir daí os avanços nestes 3 nomes iniciais que o Grêmio está negociando. Ontem já trouxe a informação aqui de que o Grêmio realmente botou na mesa a proposta para o Arthur. Arthur, se tu quiser ficar no Grêmio, é contrato de 2 anos e meio, ou seja, até a final da gestão do presidente Odorico. O salário é esse, não foi divulgado, o salário não vazou, mas se sabe que é mais ou menos o que ele ganha atualmente, 1.700.000, pode chegar a 2 milhões, mas seria mais ou menos isso, tá, gente? Hoje ele ganha 1.600.000, tá? Teria ali um valor um pouquinho a mais, e é isso. O Grêmio não quer pagar mais do que 2 milhões, 2 milhões e meio e tudo isso. O Grêmio não quer. Então o Grêmio apresentou para ele tempo de contrato, salário, ó, tá aqui. Se tu quiser ficar com a gente, é isso. Tá, beleza, o Arthur pega na mão agora, e o que faz o Arthur? Bom, o Arthur agora, ele vai lá na Juventus, conversar com a Juventus para ver se a Juventus libera. Juventus, olha só, eu quero ficar no Grêmio, eu já tenho uma proposta, eu gostei do salário, tu me libera? Ó, Arthur, a gente tá te devendo um dinheiro, né? 5 milhões de euros, mais ou menos seria isso. Vamos fazer o seguinte, perdoa a nossa dívida aqui contigo, estamos te devendo aí bonificação, direito de imagem, a gente não paga e a gente te libera. Pode ser? Pode ser. Né? Ou o Arthur pode cobrar isso do time que ele vai jogar. Olha, me liberei lá da Juventus. Ô Grêmio, tu pode pagar o valor que eu abri mão lá? O Grêmio não tá pensando em fazer isso, tá? Vamos ver o que o Arthur vai fazer, vai pensar. Esse é um caminho. Eu acho assim, tá? 1.700.000 até 2. Não vou dizer que é um dinheiro justo, tá? Mas pro mercado do futebol hoje, um jogador como o Arthur custa isso. 2 milhões no mercado brasileiro, tá? Vamos lembrar ali. Não, é um valor justo. Porque se a gente colocar que o William recebe 1.800, é justíssimo 2 no Arthur. Jogador, olha, hoje qualquer jogador ganha 1 milhão. Assim, deixa eu dizer pra vocês, assim, quando eu falo qualquer, não quero desmerecer o jogador, mas vamos lá, o Amuso ganha 1 milhão, o Pavon ganha quase 1 milhão, o William ganha mais de 1,5 milhão, o Bright White com os seus valores a receber ganha 2 milhões e 600. Tô dando exemplos dentro do Grêmio. Se olhar para fora no mercado, tem muito mais. Então eu acho que o Arthur, hoje quando se fala 2 milhões, 1.700.000 para um jogador como o Arthur, eu não acho um absurdo total. Tá? Não acho. Para o Arthur, que é um jogador diferenciado. O problema é pagar isso para jogadores que não têm a capacidade do Arthur. Tá? Minha opinião, mas quero saber de vocês também. Bom, deixa eu falar agora rapidinho do André Henrique para fechar o vídeo. Mais uma vez aquele time da Turquia, o Goldstep, não sei se a pronúncia é essa, é um time que ficou em 6º no Campeonato Turco, mais uma vez procurou o Grêmio para contratar André Henrique. E o André Henrique quer ir. Ele entende que terminou o ciclo dele no Grêmio. Vamos combinar, né? Desde 2023 aqui, 24, deu, né? Deu do André Henrique. Goldstep, não me faça torcer para vocês na Turquia. Não me faça ser torcedor de vocês. Eu já vou comprar uma camisa do Goldstep se vocês levar o André Henrique. O Grêmio pagou, na época, pelo André Henrique, 6,5 milhões de reais para ter 40% do André Henrique. Comprou do Ercílio Luz, time de Santa Catarina. O Goldstep da Turquia, na primeira vez, ofereceu 12 milhões de reais ao Grêmio. 12 milhões de reais ao Grêmio. Ou seja, o Grêmio pagou 6,4 milhões. Venderia por 12? Pô, legal. Só que tem que lembrar
que o Grêmio tem apenas 40% do André Henrique, né? Então, desses 12 milhões, mais ou menos aí ficaria uns 5 milhões para o Grêmio, né? Então, o que o Grêmio vê, assim, é tentar comprar a parte que é do Hercílio Luz ainda, para ter uma porcentagem maior do André Henrique vender, né? Ou aumentar essa oferta de 12 para que vá para 12 milhões de reais, para que vá para 20 milhões de reais e possa receber pelo menos o que gastou com o André Henrique. Lembrando que o Grêmio pagou 6 milhões e meio de reais para comprar André Henrique e a primeira proposta de venda é 12 milhões do Godstep da Turquia. Falar sobre o profissional que chegou ao Grêmio, desembarcou em Porto Alegre e já está querendo mostrar serviço. Estou fazendo menção ao Carlos Silva, português, ele que estava trabalhando no Benfica, lá de Portugal, por óbvio, e que é o novo head scout do Grêmio. O relato que eu recebi nos bastidores é de que o Carlos Silva, que desembarcou em Porto Alegre no último dia 10, ele já está querendo demonstrar serviço, já está buscando reforços. Não tem nenhuma contratação encaminhada neste sentido, mas o Carlos Silva, que juntamente com o Rafael Lima, o vice-presidente de futebol, e o Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol, o Carlos Silva ele também terá um protagonismo na busca por novos reforços. O Grêmio já tem um perfil traçado, o Grêmio quer jogadores brasileiros, isso não é nenhuma novidade, e aqui uma questão importante. O Carlos Silva já começou a monitorar possibilidades no mercado, um lateral direito, um meia ofensivo, um armador, e o Grêmio já está prospectando também a busca por um zagueiro brasileiro canhoto, para ser a reposição do Vieri. É fato que o Vieri, até o momento, não teve a sua venda concluída, mas isso o Grêmio considera que vai acontecer. O Vieri ele será negociado na próxima janela de transferências, e o que dá esta certeza ao Grêmio nos bastidores é a quantidade de clubes europeus que estão interessados no Vieri. Por isso que o Grêmio, em paralelo, já está procurando um zagueiro brasileiro canhoto no mercado. Repito que esta busca está em andamento. O Carlos Silva, o Paulo Pelaipe, o Rafael Lima já estão monitorando opções, tá? Isso já está acontecendo, mas não existe nenhuma contratação encaminhada. O Grêmio se reapresenta no próximo dia 17, na quarta-feira. Amanhã, na terça-feira, é a reapresentação dos funcionários e os jogadores, eles vão se reapresentar na quarta. E o Grêmio não vai apresentar nenhuma surpresa, novidade em relação a reforços na sua reapresentação. Mas o Carlos Silva, que terá um papel importante neste processo, ele desembarcou na capital gaúcha no último dia 10 e já está trabalhando em prol do Grêmio, tá? Já está realizando contatos com intermediários, com empresários, para buscar informações dentro de um perfil já traçado nos bastidores, beleza? O que eu escutei foi o seguinte, o Grêmio hoje, as pessoas que comandam o futebol do Grêmio, possuem a ideia de implementar um projeto, agora em 2026, muito semelhante ao que o Flamengo fez em 2013. O que o Flamengo fez em 2013? 2013 teve uma nova gestão no Flamengo, a gestão Eduardo Bandeira de Melo, tá? E uma das primeiras ações, movimentos que aquela diretoria do Flamengo realizou foi austeridade financeira e contenção de gastos, tá? Nos primeiros meses daquela gestão, o Flamengo viabilizou saídas de jogadores que tinham uma relação, uma ligação com a sua torcida. Menciono aqui o Wagner Love, centroavante, vocês conhecem. Renato Abreu, que era um meio-campista, também há muito tempo no Flamengo, depois jogou no Santos, por exemplo. O Ibson era um meio-campista, que também o Flamengo se livrou, entre aspas. Outro jogador que me relataram, nessas conversas que eu tive com pessoas do Grêmio, o Dario Botinelli, que era um estrangeiro que a torcida do Flamengo adorava. O Flamengo cortou na carne, teve que sangrar naquele momento para se tornar a potência que é hoje, em 2026. Então é um projeto de médio e longo prazo.
Grêmio quer implementar esse projeto do Flamengo agora em 2026, contenção Certo. de gastos. Vocês aí do outro lado da tela podem se perguntar o seguinte, mas isso então quer dizer que o Grêmio não quer o Arthur? Não! O Grêmio sabe que o Arthur é um jogador do refino técnico. Foi isso que me falaram nos bastidores. O Arthur não é um jogador terminal, não é o jogador do gol, da assistência, mas o Arthur é importante na construção, na estrutura do meio-campo. O Arthur é do Grêmio, pessoal. Essa é a melhor notícia da semana. O Arthur é nosso. E antes que tu me fale aqui que o Arthur é caro, eu vou te falar, sim, é caro. Porque ele é bom. Só que ele é o caro que resolve. O problema é o ruim. Esse é o caro. O problema é o William, o problema é o Bright White, o problema é... Pô, tem uma quantidade de jogadores aí no Grêmio, velhos e ruins, Marcos Rocha, e caros ainda. Esse é o caro bom, que resolve o problema do Grêmio, porque ele dita o ritmo do meio de campo. E assim, ó, gente, eu tenho uma... Não é nem informação. Eu acho que o Luiz Castro ele vai testar isso, porque ele quer um volante com um tripé de volante. Tu sabe porque ele tentou esse esquema várias vezes, com Noriega, Arthur e o Nardoni. Agora ele vai tentar um novo tripé. Arthur, Nardoni e Vidia Sante. O Grêmio vai se apresentar na semana que vem, tá? E a gente vai ter mais informações sobre o Vidia Sante. Se ele já tá disponível. Já tava, né? Tava treinando, já tava no banco, já tava relacionado numa partida. E assim, eu acho que ele deve ser o titular do Grêmio, tá? Nessa reta final. E assim, a minha opinião é muito bom. Porque o Villa Sante, ele é um cara que marca bem e consegue jogar. O box to box, né? Que é o volante moderno hoje em dia, né? Que marca e chega na frente e pisa na área pra fazer os gols. Cara, eu acho que o Vidia Sante ele pode encaixar nesse time porque o Arthur vai dar a saída de bola. E quando o Grêmio não tiver a bola, botar os dois louquinhos pra marcar. O Villa Sante e o Nardoni. Botar os dois pra marcar. Porque a gente sabe que o Arthur ele não é tão bom assim marcando. Então, sem a bola, ele não marca. Quer dizer, marca, claro que ele marca, mas menos que o Villa Sante e o Nardoni, que vão estar o tempo todo correndo. Que é a melhor característica dos dois jogadores, né? Intensidade. E o Nardoni e o Arthur, com a bola, com o Grêmio com a bola, ele faz a jogada, ele faz o time jogar. Eu acho que esse esquema pode funcionar. Vamos escalar o Everton, lateral direito que o Grêmio vai contratar. Não vou botar o Pavon, mas se não tiver Pavon, tá? Gustavo Martins, o Vieri vai ser vendido, o zagueiro que o Grêmio deve contratar. E Marlon. O Marlon tá voltando, tá? Aliás, o Marlon tá quase recuperado. Dia 22 de julho é o primeiro jogo do Grêmio, 23, né? Já deve sair de titular. Marlon, tá? Recuperado. Villa Sante, Nardoni e Arthur. Tripé. Falei 8. Falta mais 3. Eu acho que vai ser o TT de um lado, podendo ser o Gabriel Mack. Acho que vai ser o Amuso e o Carlos Vinícius. Eu acho que esse é o time do Grêmio pro segundo semestre. Minha opinião, esse time é competitivo, tá? Esse time é competitivo. Eu gostei desse time. Esse time é bom. Mas o Grêmio precisa contratar. E precisa acertar nas contratações. Tá? Bela notícia aí que o Arthur fica. Lembrando, gente, é só a minha opinião, tá? É só a minha opinião. Se você pensa diferente, tranquilo. Você pode pensar diferente, pode deixar a tua opinião nos comentários, pode criticar, eu entendo isso. É normal, eu respeito a sua opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu sou só um torcedor do Grêmio que ama esse time. Pô, cara, e penso no Grêmio, mesmo com a Copa do Mundo, eu vou te dizer uma coisa. Cara,
é legal tudo, mas, pô, tô com uma saudade de ver meu time, de me estressar pelo nosso tricolor, cara. Pô, eu gosto muito do Grêmio, eu amo o Grêmio, cara. Não tem o que fazer, cara. Sou apaixonado pelo Grêmio.